Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós temos o privilégio de estar na presença de Deus e meditarmos na Sua Palavra, tirando ali lições preciosas para a nossa vida, para a nossa salvação. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e muito interessante para o nosso contexto ao qual estamos vivendo. Hoje nós vamos falar sobre o valor da Bíblia. Temos escutado muitas coisas, pessoas de certa forma influentes aí no mundo falando algumas coisas relacionadas à Bíblia e que muitas vezes faz com que a gente nos leve a pensar de tipo, será que ele tem razão? Pois é, mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração de introdução e logo em seguida irmos para o texto apresentado pela Santa Palavra de Deus. Vamos orar então? Ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, é tão bom estar na Tua presença, é tão bom meditar na Tua Palavra, é tão bom Te conhecer, Pai. Nós queremos mais disso, por isso nós queremos passar a eternidade ao Teu lado. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento. Nos guia, nos direciona ao estudo de Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como já foi mencionado, o tema de hoje é o valor da Bíblia. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e 17, que diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, perfeito para toda boa obra. Interessante, né? Quando nós falamos da Bíblia, e eu mencionei no início que algumas pessoas influentes no mundo falam a respeito da Bíblia, o que elas pensam a respeito da Bíblia. Algumas pessoas chegam até a dizer que ela precisa ser atualizada para os novos costumes da época, né? Atualizada para aquilo que é visto como certo na atualidade. E a nossa pergunta é, será mesmo? A Bíblia, nós temos que entender que toda ela foi inspirada por Deus. É o que o verso diz, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não diz, olha, uma parte da Bíblia é inspirada, outra foi invenção de homens, outra foi ideias, outra foi loucura, não. Ela diz, toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Certa vez, passando um estudo bíblico para alguns amigos, eles fizeram uma pergunta que é normal da gente de ouvir. Né? E eles falaram o seguinte, Davi, será que não teve aqui um dedo do homem, será uma ideia do homem, uma história que foi apresentada, escrita na Bíblia que não teve o aval de Deus? Será que não teve? Bom, a Bíblia mesmo responde, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso fala muito a respeito disso. Hoje, nos nossos dias, a gente também tem ouvido a seguinte frase, a Bíblia contém a palavra de Deus. Você entendeu o que isso quer dizer, essa frase? A Bíblia não é a palavra de Deus, de acordo com essas pessoas. Essas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, algumas partes é palavra de Deus. Outras não, outras foi invenção de homem, foi o regime patriarcal da época, aquela coisa toda. Mas algumas coisas são de Deus, outras não, ou seja, selecionando aquilo que, vamos dizer assim, aos meus olhos me agrada. Não, isso aqui não me ofende, então isso aqui é a palavra de Deus. A partir do momento que me ofendeu, que me agrediu, que me tirou da zona de conforto, isso daqui não é palavra de Deus, porque Deus é amor, Deus quer o meu bem, Deus não quer o meu mal, Deus me entende, não sei o que, tal. Será que é desse jeito? Veja o que o restante do texto diz. Para que a Bíblia serve? Olha aqui o que é que diz, ó. Diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Aí vai dizer para que ela é útil. É útil para o ensino. Olha, falando com algumas pessoas que são professoras, né, pais, donas de família, né? Uma das coisas que eles sempre convergem no assunto é ensinar.
Educar é algo muito difícil e doloroso. Qualquer pai pode confirmar isso. Não tem nada mais desgastante do que educar uma criança. Para um professor, ele pode afirmar a mesma coisa. Estar numa sala de aula para educar, para ensinar, é complicado, é difícil. Por quê? Porque isso não depende apenas da pessoa que está passando e transmitindo ali a informação, mas também depende da pessoa que está recebendo. Se a pessoa não estiver aberta para o ensino, se a pessoa não estiver aberta para conhecer a palavra de Deus, para aprender, para viver aquilo, vai ser um processo muito doloroso e complicado. Veja no que mais a Bíblia é útil. Diz aqui o texto, ó, é útil para o ensino, útil para a repreensão. Ah, pensou? Ninguém gosta de ser repreendido, chamado a atenção. Mas a Bíblia cumpre esse papel. Ela nos repreende. Interessante que nós estamos vivendo uma vibe que não pode repreender ninguém. Não, deixa, é livre, liberdade, aquela coisa toda. Não, vai dar certo. Foi-se a época em que se repreendia e as pessoas acatavam e escutavam. Hoje, se você repreender alguém, você é processado. Não. Quem é você para estar falando de mim? Você é melhor do que eu? Logo, olha a ideia que surge na cabeça da pessoa. Você não é melhor do que eu? A Bíblia é útil para a repreensão. E repreensão é bom. Nós temos que perder essa ideia de que repreensão é algo negativo, que é ruim, que vai envergonhar, que aquela coisa toda vai me rebaixar. Não, a repreensão é bom. As pessoas que são repreendidas é porque estão fazendo alguma coisa errada. Um pai nunca repreende um filho simplesmente porque acha legal repreender, porque sente prazer. Não. O pai repreende o filho para mostrar e fazer com que ele perceba que o caminho que ele está trilhando é um caminho errado. Um caminho que vai dar em morte, como a palavra de Deus diz. Veja mais um que a Bíblia é útil. Além de ser útil para o ensino, útil para a repreensão, ela é útil para a correção. Veja que é um processo. Primeiro, ensino, educação. Depois disso, repreensão. Depois, correção. Ela não simplesmente vai chamar a sua atenção naquilo que você está errando, naquilo que você precisa melhorar. Mas ela vai mostrar como fazer, como alcançar o alvo. A Bíblia não simplesmente chega na nossa orelha e puxa para cima. Horrível, eu odiava quando minha mãe fazia isso. Mas a Bíblia vai te direcionar para o caminho correto. Vai te corrigir. Vai dizer, ó, meu filho, não é por aí não. É por aqui, ó. O certo não é isso aí não, o certo é isso aqui, certo? Tem um detalhe aqui muito importante também. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Certa vez eu ficava me questionando e pensando, de onde que as leis do nosso mundo chegaram à conclusão que, por exemplo, roubar é errado, matar é errado. Os crimes que a gente conhece aí que é errado, de onde eles tiraram isso? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A origem daquilo que a gente entende como justiça nos dias de hoje teve uma origem na palavra de Deus. Muitas vezes a gente vive e até perde a noção do senso de justiça. O mundo está tão relativizado nesse aspecto que justiça é quando me agrada, quando me faz bem. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, que eu fiquei de certa forma horrorizada. Ele disse o seguinte, olha, se é de minha mãe chorar, que chore a sua. Se é de minha mãe chorar, que chore a sua. Ou seja, isso demonstra que a realidade desse mundo que estamos vivendo, um mundo egoísta, um mundo individualista. Se é de eu sofrer, que o outro sofra no meu lugar. Percebe? Que esse mundo a qual estamos vivendo não existe justiça. Por isso que Deus está preparando um reino, um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, onde habita justiça. É o que a palavra de Deus diz. Você quer fazer parte desse mundo? Você precisa estudar a Bíblia. Eu quero encerrar esse momento dizendo o seguinte. Hoje nós ouvimos muitas pessoas falarem da Bíblia. Não sei se você percebeu, mas tem se levantado muita gente falando da Bíblia, procurando ensinar a Bíblia. Isso é algo bom. Isso demonstra um certo despertamento para a busca para a verdade. Mas o problema é você
está estudando a sua Bíblia? Ou você tem apenas se alimentado daquilo que os outros estão dizendo? Eu fico feliz quando vocês vêm até aqui e têm um momento com Deus junto comigo. Mas sabe, Deus ficará muito mais feliz se você tiver um momento individual, só você e Deus. Só você e o Espírito Santo. Aprender junto comigo é bom. Faz bem para você, faz bem para mim. Você ficará melhor se você tiver esse momento sozinho. Esse momento de intimidade com Deus, onde você aprende diretamente do autor da Bíblia por meio do Espírito Santo, vai ser uma experiência maravilhosa. E ele vai te conduzir para o caminho correto. Ele vai te conduzir pelo caminho da justiça. Ele vai te corrigir, vai te repreender, vai te ensinar. Vai fazer tudo o que for preciso para fazer com que você trilhe o caminho que conduz ao céu. Chegamos a mais um momento, o fim do nosso momento com Deus, que você possa entender e reconhecer o verdadeiro valor da Bíblia. Ela tem um valor muito importante, é ela que vai nos conduzir para o céu. Não sou eu, não é outro pregador, não é a igreja tal, é a palavra de Deus. A nossa bússola que aponta em direção ao céu. Que você possa ter momentos com Deus, não somente agora, mas outros durante outros momentos do dia. Tá certo? Eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração de encerramento. E assim irmos para as nossas atividades do dia. Tá bom? Vamos orar? Ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom estar na tua presença, como é bom aprender de ti por meio da tua santa palavra que foi inspirada pelo Senhor, e isso fala muito a respeito da Bíblia, porque é algo preparado e feito pelo Senhor para o nosso auxílio, para a nossa educação. Obrigado, Deus, por ter preservado um livro tão especial, um livro sagrado, que ele possa nos ensinar bastante, que nós possamos ter vários momentos na presença de Deus. Fica conosco. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que nós negligenciamos o estudo da Bíblia. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, que você possa ter um dia repleto de bênção, que o Papai do Céu te abençoe grandemente. Esse dia seja maravilhoso e repleto de Deus na sua vida, tá certo? E como eu costumo sempre dizer, que você possa buscar sempre em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas, Deus vai te abençoar. Tenha fé, creia, porque o que mais importa na minha e na sua vida é termos um momento com Deus, tá certo? O nosso encontro está marcado para amanhã. Não se atrase, não falte, não vá fazer qualquer outra coisa sem antes ter um momento com Deus, tá certo? Até amanhã, até a próxima. Tchau, tchau.